Deus tem sido gracioso conosco, nos dando a oportunidade de estudar a Sua Palavra quando nós passamos por dias difíceis da vida. Paulo tem nos ensinado muito em sua carta, primeiro capítulo de Filipenses, e tem nos ensinado verdades preciosas, consoladoras, que tem nos dado o conforto necessário para viver perseverante, para viver para a honra e glória do nosso Deus. Paulo diz assim no primeiro capítulo, versículo 28 em diante: E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Paulo nos convida, irmãos, de uma certa forma nos adverte a não viver com medo diante dos adversários, diante das circunstâncias, diante dos problemas que nós enfrentamos. Paulo nos desafia a viver com uma firmeza no Evangelho. Quando ele começa o versículo 27 dizendo que nós devemos viver do modo digno do Evangelho de Cristo, esse Evangelho nos dá suporte, sustentação, capacitação para vivermos diante de qualquer circunstância e que nós não devemos nos intimidar, não devemos nos recuar ou desanimar por causa da oposição, por causa dos adversários, porque esse Evangelho que para muitos evidência de desprezo, de perdição e de ignorar, para nós ele é o poder de Deus para a nossa salvação. Ele não é só o poder de Deus para a nossa salvação, ele é o poder de Deus onde todas as promessas de Deus estão inseridas em forma de pacto, em forma de aliança, de modo que nós somos guardados pelo poder de Deus, por sua graça, por sua bondade, e todas essas promessas se cumprirão em nossas vidas. Por isso Paulo está dizendo, aquilo que é perdição para eles, para nós, é o poder de Deus para a nossa salvação. Versículo 29 ele fala que a nós foi concedida a graça também de padecer-lhes por Cristo, e não somente de crer nele. Andar de modo digno do Evangelho implica viver confiantemente diante de qualquer circunstância, diante de qualquer oposição. E esta é a exortação que Paulo nos faz, para que nós vivamos do modo digno desse Evangelho e que nada nesse mundo venha nos intimidar, porque nós sabemos quem é Deus, o poder de Deus, nós conhecemos o seu Evangelho, nós sabemos do poder do seu Evangelho, do poder libertador, no sentido de transportar as pessoas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quando ele exorta a igreja a não estar intimidada, não estar com medo por causa da oposição ou do adversário ou das circunstâncias, ele escreve a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 12, dizendo que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo será perseguido. Então, perseguição, oposição, adversários não deveriam ser coisas que nos deveria assustar ou nos assustar. Nós já deveríamos estar cientes de que, enquanto cristão ou como cristãos, como igreja, como família cristã, nós teremos os nossos adversários, nós teremos as nossas perseguições, nós teremos oposições, o mundo nos atacará, como nós falamos no outro vídeo sobre liberalismo, pragmatismo, relativismo. Todas essas coisas tentam nos destruir, tentam destruir a nossa família, destruir a nossa igreja. Mas Pedro nos advertiu isso lá na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 2, com respeito a essas coisas, às adversidades, às oposições, os momentos circunstanciais, difíceis, dolorosos que temos que passar. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos,
na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Seja pelo nome de Cristo, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Vejam que Paulo nos dá essa instrução, Pedro nos instrui, dizendo que nós devemos manter firmes, inabaláveis, diante de qualquer obstáculo, diante de qualquer oposição, porque a nós foi dado a graça de também padecer por Cristo, de sofrer por Cristo. E sem dúvida alguma, quando nós nos comprometemos com Cristo, com o Evangelho, nessa firmeza de andar de modo digno do Evangelho, sem dúvida alguma, nós teremos as nossas perseguições, as nossas tribulações. E o próprio mundo, está decadente, o próprio mundo anda na malignidade do pecado e já é um grande obstáculo, um grande problema para nós. Paulo está preocupado aqui com esses irmãos e também nos instruindo, irmãos, que o medo, a falta de estrutura do Evangelho, a falta de conhecimento do Evangelho, a falta de firmeza no Evangelho, esse medo pode nos levar a comprometer as verdades, os valores do Evangelho como a nossa própria fé. Se nós não temos firmeza, se nós não estamos convictos da estrutura do Evangelho, do poder do Evangelho, de andar do modo digno desse Evangelho, nós vamos comprometer os valores desse Evangelho no nosso comportamento. Nós ficaremos assustados, amedrontados e podemos também correr o risco de comprometer a nossa fé. Muitos cristãos têm ficado decepcionados com Deus e estão se afastando completamente de Deus, da sua palavra, das suas promessas, porque se fundamentaram num evangelho superficial, se fundamentaram em promessas, em teologias da libertação, de cura, de prosperidade, que são superficiais, que são falsas e que não têm uma veracidade profunda como o evangelho apresenta. O Evangelho fala de prosperidade, ele fala de cura, ele fala de libertação, não da forma que tem sido ensinado na igreja. Na verdade, essa mensagem do Evangelho que muitas vezes é ensinada na igreja é assim: siga a Deus e você será feliz, siga a Deus e tudo tornará melhor na sua vida, siga a Deus e nada de mal te acontecerá, siga a Deus e você não terá problemas. Seguir a Cristo é se tornar rico, é se tornar saudável. E isso é muito perigoso. Ao ensinar isso, nós deixamos os cristãos despreparados para a realidade de seguir a Cristo. Paulo, em 2 Timóteo 3,12, como eu citei, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. 1 Pedro 4,12 também nos fala que nós somos chamados para sofrer por Cristo, para que a glória de Cristo seja exaltada e a glória dele seja manifestada em nós. Se nós não ensinamos o verdadeiro Evangelho como a realidade do sofrimento, das oposições, nós estamos formando cristãos superficiais em Cristo, cristãos superficiais no comprometimento com Cristo, estamos ensinando uma doutrina superficial e conduzindo esses irmãos à fraqueza, ao despreparo de enfrentar a vida com realidade, com aquilo que a vida traz nas suas próprias consequências, como a existência do pecado no mundo. Paulo está dizendo: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é evidente, prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. O verdadeiro evangelho estruturado, fundamentado na Escritura, ele vem solidificando a nossa vida, ele vem trazendo essa fé, ele vai nos ensinando a andar de modo digno do Evangelho. O Evangelho é muito claro, ele nos salva, ele nos liberta, mas ele nos chama para uma realidade contra a luta contra o pecado, uma luta contra os principados e potestades. O Evangelho nos chama a um modo digno de andar, de conduta, de ética, de postura, e que só isso é suficiente para o mundo nos odiar. Isso só já é suficiente para o mundo querer nos atacar. Por isso é que Jesus, nas bem-aventuranças, nos ensina: bem-aventurados sois quando forem injuriados e perseguidos por causa do meu nome. O desafio de Paulo para nós é:
em nada estar intimidados, em nada estar envergonhados. Versículo 30 ele vai dizer: pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Paulo, até o último dia de vida, ele estava combatendo o bom combate. Em Filipenses mesmo, capítulo 3, ele diz que ele havia completado a carreira dele, havia combatido o bom combate, mas ele fazia o quê? Ele esquecia das coisas que para trás ficavam e avançava para o alvo, para aquilo que estava diante dele, porque ele sabia que ele não havia completado a perfeição aqui na terra. E ele diz assim: e eu vou para o alvo, eu vou conquistar o alvo para o qual eu fui conquistado, que é exatamente não somente crer em Jesus, mas também compadecer do sofrimento de Cristo, sofrer por causa de Cristo, né? Estar à disposição para servir a Cristo, apesar das oposições, apesar das adversidades. O cristão autêntico que possui um evangelho sólido, um evangelho estruturado na Escritura, ele está pronto para andar de modo digno do evangelho, apesar dos adversários, apesar da oposição. Vejo que nós precisamos treinar a nossa igreja, a nossa família nesse verdadeiro evangelho e fundamentar os membros da nossa família, os membros da nossa igreja a viver do modo digno desse evangelho, com essa convicção do versículo 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crer nele. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos conceda a graça para nos dar essa firmeza de andar do modo digno do evangelho, sabendo que essas coisas que acontecem conosco, elas não deveriam ser estranhas em nossas vidas, que o mundo no qual nós vivemos não deveria nos assustar, porque o mundo se opõe a nós. Todos esses que não conhecem o evangelho, de um modo ou de outro, se opõem, acabam sendo nossos adversários. Então que Deus fortaleça a sua fé, te estruture num evangelho convicto, sólido, de doutrinas sólidas, não doutrinas superficiais. Você não pode ter um conhecimento de Cristo superficial. Você precisa entender que você foi salvo pelo poder do evangelho, mas a você foi dada a graça não somente de crer, mas também de padecer por causa de Cristo. Deus os abençoe, Deus os guarde, Deus sustente cada um de vocês. Fiquem com a paz de Cristo. Até mais. Um abraço a todos.